Olá, hoje eu vou dar uma dica de um livro para quem quer conhecer mais sobre a terapia psicodélica. Vou só fazer uma introdução rapidinho, para quem está chegando agora já tem um vídeo apresentando mais sobre a terapia psicodélica, e agora os próximos vídeos vão se aprofundar em alguns assuntos, ou trazer dica de livro, de filme, e nesse caso aqui vai ser dica de um livro. Só para contextualizar que quando a gente fala em terapia, saúde mental, terapia psicodélica, tudo isso é sempre uma questão multifatorial. Ou seja, não depende de um fator só. A gente precisa olhar por vários ângulos, por vários lados essa temática. Por mais que a terapia psicodélica não seja tão conhecida popularmente falando, as pesquisas estão bem avançadas. O Brasil é um dos 3 países que mais tem pesquisas na área, no mundo inteiro. E a saúde mental ela deveria ser um debate coletivo. Existe a psicologia social, existe a psicanálise social, mas esse debate nem sempre é amplo, principalmente quando a gente chega na sociedade. Eu ainda percebo que muitas pessoas pensam que ter depressão, ansiedade é como se fosse uma falha individual, quando na verdade isso só é parte de um sistema coletivo que tá doente. Então ninguém tá doente mentalmente porque falhou. Ninguém tá adoecido, ninguém tá depressivo, com ansiedade, ninguém tá assim, sozinho, sabe? Não é uma coisa do seu organismo que não funciona direito, nada assim. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas pensam que pode ser isso, né? Vamos elaborar um pouquinho por que isso acontece. A sociedade coloca como se tivesse várias pessoas que estão conseguindo trabalhar, estudar, fazer academia, cuidar de filho, cuidar da família, ter um monte de amigo, viajar, realizar todos os sonhos e fazer tudo isso com um sorriso no rosto e com um salário mínimo. Gente, ninguém tá conseguindo isso, tá? Pelo menos não com um salário mínimo. E não o tempo todo conseguindo tudo isso. E muito menos sem ajuda para conseguir fazer tudo isso. O modelo de trabalho atual, ele começou no século passado, quando se pensava em uma estrutura familiar, que o marido ia trabalhar e a esposa ficaria em casa fazendo todo o cuidado de alimentação, de limpeza, de cuidar dos filhos, claro que sem remuneração, né? Então, esse modelo atual de trabalhar 8 horas por dia foi criado para uma sociedade que não existe mais, que não tinha o mesmo tanto de engarrafamento, né? Esse tempo de deslocamento que a gente tem hoje em dia. Então foi pensado em outro momento, que já era meio absurdo também trabalhar 8 horas por dia e querer dar conta de tudo mais na vida, assim, de poder ser pessoa. A gente não tem tempo de ser pessoa com essa jornada de trabalho e ainda mais com esse salário também que não cobre condições básicas e mínimas de segurança e não só do mínimo, mas um pouco mais, né? Quando a gente pensa em mínimo ainda é muito pouco pra gente conseguir ter saúde mental, quando a gente tem só minimamente moradia e alimentação. Então, assim, se você pensa que você não tá dando conta, é porque não é pra dar conta. O jeito que as coisas estão funcionando, assim, pela sociedade não é pra gente dar conta. Isso não é uma falha individual. Acho sempre importante a gente pontuar isso. E aí a gente tem essas mudanças, né? As pessoas têm muito mais engarrafamento, o salário mínimo tem menos poder de compra. O que acontece é que as pessoas ficam exaustas, chegam em casa, não tem nem sequer tempo, paciência para estar com a família. Muitas pessoas cada vez mais querem morar sozinhas porque sentem que a bateria social está esgotada do convívio obrigatório, digamos assim, do trabalho. E nisso as pessoas se isolam e usam um pouco tempo livre com rede social, o que acaba reforçando essa ideia de que eu tô só na minha casa, sem dar conta de fazer academia, de fazer tudo, de ter essa vida perfeita, família margarina. E todo mundo que eu tô vendo aqui na rede social tá dando conta, só eu que não, entende? Então é todo um sistema operando que a gente sente que a gente tá falhando individualmente por ter qualquer problema que seja de saúde mental, por não estar feliz o tempo todo, por não estar pulando estrelinho o tempo todo. Por isso que é importante a gente pensar na saúde mental como algo multifatorial. A sua saúde mental vai depender da moradia, da sua renda, da qualidade das suas relações, das condições de trabalho, porque a gente passa muito tempo na vida do trabalho. Então quem passa 8 horas no trabalho é 1/3 do seu dia, né? Sendo que o outro terço do seu dia é dormindo. Então 8 horas no trabalho, 8 horas dormindo, e as 8 horas que sobram, muitas vezes é assim,
trânsito, deslocamento, cozinhar, fazer faxina, não é exatamente um tempo que sobra que a gente consiga encaixar qualidade de vida, sonhos, lazer, criatividade e tudo mais que uma pessoa precisa, sim, para ter uma boa saúde mental. Então a gente não pode falar de saúde mental sem falar de raça, gênero, classe social, feminismo, política, economia, capitalismo. Não dá pra gente falar de saúde mental sem olhar para todos esses ângulos, e não seria diferente quando a gente fala de terapia psicodélica. Então as pesquisas nessa área podem parar ou avançar de acordo com os interesses políticos. Então a gente pensa muito na sociedade, assim, a gente tem alguns preconceitos já enraizados sobre terapia psicodélica, como se fossem drogas e que a pessoa se perde, vários mitos e tal. Quando, na verdade, o que está acontecendo já há muitos anos, nem é tão recente assim, já tem muitos anos que pessoas com uma renda maior, com maior escolaridade, já estão usando a terapia psicodélica. Então, pessoas ricas realmente, assim, fazem viagens, vão para outros países, fazem retiros caríssimos, assim, 10 mil, 15 mil reais em um final de semana. Então, a luta, ela precisa vir de classe, precisa vir da sociedade para a gente ter acesso a realmente uma saúde mental de qualidade. Infelizmente, o que a gente acessa mais são alguns remédios que geram um uso contínuo, né? Só para contextualizar aqui quem não viu o primeiro vídeo, a terapia psicodélica ela não precisa ter um uso diário. Muitas vezes uma dose, um uso, a pessoa vai ficar bem, vai ter melhoras significativas de depressão, de ansiedade por 2 anos, sabe? Com um uso. E enquanto isso a gente tá aqui acreditando que, nossa, psicodélico vicia. E aí, por outro lado, tem pessoas que tomam um remédio para dormir, um remédio para acordar, um ansiolítico para conseguir sobreviver. E tomam, assim, vários remédios todos os dias durante 5 anos, 10 anos. E a cereja do bolo, não apresentam uma melhora. Só entram numa condição mínima de seguir realizando a rotina diária, mas sem realmente melhorar a saúde mental. E eu vejo muitas pessoas que acreditam que depressão não tem cura, que ansiedade não tem cura, que é algo eterno, que no máximo você vai ter algumas brechinhas ali de um certo alívio, enquanto, por outro lado, tem pesquisas com a terapia psicodélica mostrando, sim, pessoas que tinham depressão resistente, depressão há muitos anos, e de repente não tem mais. Porque os psicodélicos, eles atuam no cérebro. Não vou explicar muito esse lado aqui, porque não é bem o objetivo desse vídeo aqui, posso pensar nos próximos vídeos. Mas os psicodélicos fazem novas conexões neurais. Eles realmente, assim, reconfiguram o cérebro. É como dar uma limpada, uma renovada, recomeçar o cérebro. Isso faz uma diferença enorme para ansiedade, para depressão, também para outras questões, assim como vícios, tabagismo. Tem várias pesquisas, ainda quero trazer um pouco mais sobre isso. Mas vamos para a indicação desse vídeo, que é esse livro aqui. O nome dele é Psicodélicos no Brasil. Esse aqui é o volume 2, né? Ele tem esse subtítulo de Arte e Política. Então ele fala de psicodélicos no Brasil com foco em arte e política. Tem o volume 1, posso trazer em outro vídeo, mas eu quis trazer esse daqui porque foi o que eu li mais recentemente. Ele tem vários autores, né? Cada capítulo tem um tema, cada capítulo é de um autor, mais de um autor por capítulo. E aí ele traz vários olhares, né? Ele vai falar sobre saúde do trabalhador, sobre contracultura, arte visionária, música. Vou falar só um pouquinho do primeiro capítulo, que já é bem importante, que fala sobre redução de danos. A redução de danos é feita por pessoas que atuam em festas, em locais de consumo de substâncias, não apenas psicodélicas, mas diversas substâncias, para reduzir os danos, né? Ou seja, tentar evitar ali que a pessoa pegue uma doença, se contagie, se machuque, use alguma substância que não era esperada, que está modificada, enfim. E a redução de danos, é importante a gente pontuar que ela começou muito ali nos anos 80, quando tinha uma epidemia de ISD, de AIDS, e que ainda não tinha tanta informação coletivamente falando, né, pela saúde, pela política e tudo mais, assim. E grupos formados principalmente por travestis e mulheres trans começaram a acolher essas pessoas,
a fazer troca de seringa, né, para oferecer seringas novas, agulhas novas, para as pessoas não se contagiarem. Então essas pessoas foram muito importantes nesse começo, ali nos anos 80, nesse trabalho de redução de danos que existe até hoje. E o que isso tem a ver com a terapia psicodélica? Porque os psicodélicos, eles também são vistos como drogas da sociedade, enfim. E além do uso terapêutico e espiritual dos psicodélicos, eles têm também o uso recreativo, né? Sempre teve, desde os anos 70, 80, há muito tempo. Então também é importante para os psicodélicos nesse uso recreativo, também no uso terapêutico e todos os usos, ter esse olhar de redução de danos, né? Esses cuidados para a pessoa ali realmente saber o que está usando, usar os equipamentos e ferramentas, o que for necessário, com a higiene necessária. Então, esse trabalho de redução de danos, ele é muito básico, necessário, importante. E é importante a gente olhar para a história, né? Que começou ali com travestis, com mulheres trans nos anos 80. É importante a gente ter esse contexto. E já é o primeiro capítulo, já traz essa base bem significativa nesse livro. E aí os próximos capítulos vão falar de contracultura, de saúde dos trabalhadores, arte visionária, né? São artes feitas ali por pessoas que tiveram experiências psicodélicas, trazendo essas visões, esses insights de alguma forma artística. Música também, porque tem músicas feitas pós-experiências, e também a música que a gente escuta ali no momento, dependendo do uso, do contexto, também pode ajudar, pode fazer uma diferença. Então esse livro, assim, ele é curtinho, como cada capítulo tem um tema, acaba sendo uma leitura bem tranquila. Ele tem menos de 200 páginas, mas ele tem, assim, fatos, dados, informações bem importantes para a gente entender o contexto dos psicodélicos no Brasil, porque infelizmente muitas informações que a gente acaba acessando são de outros países, né? Então é bom a gente trazer para o nosso contexto, queria deixar essa indicação. E vai sair um próximo vídeo com dica de alguns filmes documentários também para quem quer conhecer mais o tema. Quem quer conhecer mais aqui comigo também, deixa nos comentários, deixa suas dúvidas, que ainda vem muito conteúdo pela frente.